acho que faz sentido começar esta entrevista primeiro por agradecer a vossa disponibilidade para falarem um bocadinho aqui sobre esta nova call da Portugal Ventures, em específico para a comunidade do Tech Labs e da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Agradecer-vos por isso. E então, se calhar a primeira pergunta que eu tinha para vos colocar tem muito que ver com que call é esta e que motivação é que está por detrás da criação desta call Inov-ID. Muito bem, esta call Inov-ID surgiu da necessidade de financiar empresas e projetos de base tecnológica que se encontrem numa fase ainda muito embrionária. Muitos deles estão ainda em desenvolvimento no âmbito do sistema científico e tecnológico nacional, alguns dos quais não têm ainda empresas constituídas. Portanto, são projetos de âmbito científico e tecnológico nas fases pré-seed e seed. São projetos que podem estar com uma tecnologia em desenvolvimento ou ter sido já desenvolvida, que podem estar numa fase de protótipo ou de prova de conceito, ou de validação do Product Market Fit, ou de validação de um MVP, portanto estão nesta fase ainda, muitos deles ainda não têm faturação, ainda não angariaram os primeiros clientes, ainda não estão no mercado e, como eu disse, alguns não têm até a empresa ainda constituída. E a nossa expectativa é que venham a constituir essa empresa até à data do nosso investimento. Estamos a falar de um ticket de investimento muito pequeno, entre 50 e 100 mil euros, e um processo que está a ser gerido de uma forma completamente diferente do que é habitual nas nossas escolas. Primeiro porque nós estamos aqui a fazer investimentos muito micro, em fases muito early stage, não é? Dirigidos a uma comunidade muito específica. Este processo surgiu de uma parceria nossa com a Agência Nacional de Inovação e está a ser financiado, portanto, que capitalizou um fundo gerido pela Portugal Ventures através de um fundo gerido pela Agência Nacional de Inovação, que é o Fundo FITEC. O Fundo FITEC está ligado de uma forma direta e indireta em termos de financiamento a um fundo para a sustentabilidade e a eficiência do setor energético e por isso é que há uma especificidade muito relevante nesta call que tem a ver com o facto de ser preciso que os nossos parceiros, em conjunto com os promotores, com os founders destes projetos, justifiquem de que forma é que se está a contribuir, direta ou indiretamente, ou para a descarbonização da economia, ou para a sustentabilidade de processos, produtos ou materiais, para uma maior eficiência e sustentabilidade energética, ou para uma maior circularidade da economia. Portanto, isto é muito relevante que haja aqui esta justificação e que haja aqui este link direto ou indireto, que haja aqui um efeito direto ou indireto desta empresa ou da atividade da empresa no futuro a estas questões que acabamos de referir. Isto porquê? Porque nós temos esta restrição, não é? Em termos da fonte de financiamento. E estes projetos vão ter aqui vão ser submetidos a um comitê de investimento, onde estão os nossos parceiros, a Agência Nacional de Inovação, a PME Investimentos, a Startup Portugal, e aí em que esta questão vai ser, a justificação destes pontos vai ser fundamental para a aprovação das candidaturas. Para além disso, e mais relacionado com as empresas de base tecnológica ou de processos de transferência de tecnologia de entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, é preciso que cumpram pelo menos uma das alíneas, que neste caso são 5 alíneas, e que precisam de ser ou projetos de investigação
e desenvolvimento tecnológico que estejam em desenvolvimento, seja nas entidades de ensino superior, seja nos centros de investigação ou nos centros de interface tecnológico, ou que estejam incubados numa incubadora de base tecnológica ou numa incubadora que tenha ligação a instituições de ensino superior, ou que sejam reconhecidos como uma empresa do setor da tecnologia pela Agência Nacional de Inovação, ou que sejam beneficiárias dos incentivos geridos pela Agência Nacional de Inovação, ou que sejam promovidas ou empreguem recursos altamente qualificados, ou se proponham manter ou criar emprego altamente qualificado. Sendo que aqui nós entendemos como altamente qualificado com o grau de mestre ou superior, portanto, mestres, doutorados, com pós-graduações, pós-doutorados, etc. As empresas facultativamente podem então estar associadas a um dos nossos parceiros da nossa rede Ignition Partners Network ou estar incubadas numa entidade da Rede Nacional de Incubação. As empresas não podem ter sido já investidas por outros operadores de capital de risco, essa é uma condição obrigatória. Quando falamos aqui em operadores de capital de risco, aqui não estamos a incluir os business angels, nem os pequenos fundos de capital associados a prémios de concurso, a prémios de aceleração, a prémios de concursos de empreendedorismo, fundos de incubadoras que financiam pequenos montantes em fases muito embrionárias também. Portanto, esses não contam para o cumprimento desta condição. As empresas têm que ser empresas ou a constituir ou que estejam constituídas há menos de 8 anos, têm de ter a sua sede, a maioria da sua população em Portugal, não podem ter dívidas ao Estado ou à Segurança Social, têm que ser sociedades anónimas ou por cotas, ou no caso de serem sociedades unipessoais, deixarão de o ser no momento da nossa entrada, podem ser, e as sociedades têm o controle por parte de grandes empresas. São enquadráveis também projetos de empresas que não estejam ainda constituídas. E aí, obviamente, a maioria daquelas condições obrigatórias que atrás foram referidas não se aplicam, com exceção daquelas que contribuam direta ou indiretamente para a descarbonização da economia, a sustentabilidade dos processos, dos produtos, materiais, a eficiência e sustentabilidade energética ou a sustentabilidade da economia. E aqui é importante também ver o enquadramento da empresa nos setores de especialização estratégica, que nós temos o link associado nas nossas condições, naquela informação sobre as condições de elegibilidade que está no nosso site. São 5 eixos temáticos, são 15 testes prioritários, onde aqui praticamente está tudo. A questão é depois fazermos e explicarmos muito bem de que forma, lá está, direta ou indireta, é que a empresa poderá contribuir nesta área da eficiência energética, da circularidade, da sustentabilidade. Os projetos de base tecnológica também têm que ter aqui alguma ligação, e aí só têm que cumprir pelo menos uma das linhas, ou resultam de projetos de investigação nas entidades do sistema científico, ou estão incubados numa incubadora que, por sua vez, também está ligada a uma entidade de ensino superior ou um centro tecnológico, ou que estejam a ser promovidos por recursos humanos altamente qualificados e que se proponham manter ou criar emprego científico ou emprego altamente qualificado. O processo de candidatura para... Era o que lhe perguntar assim. Helena, tu consegue-me ouvir bem, não consegue? Acho que estamos aqui com a ligação um pouco... Eu estou a ouvi-la com algumas falhas, não sei se será da internet, mas vamos ver como é que corre a seguir.
Mas sim, eu já ia de seguida também perguntar isso, como é que funcionará a submissão de candidaturas, já falou um bocadinho nisso, que será sempre através de um destes vossos Ignition Partners. Neste caso, como o objetivo também desta entrevista é divulgar a call junto deste público-alvo, quer da rede do Tech Labs, quer dos projetos de investigação da própria faculdade que se possam enquadrar nesta call. Se calhar aproveitar para dar a indicação de que o Tech Labs é um Ignition Partner e que nesse caso estes projetos que estejam nestas condições deverão recorrer a nós, mas se calhar queria que explicasse um bocadinho melhor depois como é que isto tudo funciona, não é? Na prática há um pré-screening que nós temos que fazer, mas se calhar pedi à Helena que esclarecesse um bocadinho melhor como é que na prática isto funciona. Quem tiver interesse, o que é que deverá fazer? Certo. Portanto, as entidades, as empresas, os projetos que considerem que são enquadráveis nos objetivos desta call e na estratégia desta call, neste caso, não podem submeter a candidatura diretamente através do nosso site. Têm de contactar uma das entidades que integram a rede de Ignition Partners Network da Portugal Ventures, sendo que o Tech Labs é uma dessas entidades, ou uma entidade pertencente à Rede Nacional de Incubadoras, e estas entidades estão disponíveis no nosso site. Portanto, poderão saber, qualquer pessoa, através de que entidade pode submeter a candidatura. Esses parceiros que vão submeter a candidatura têm também que fazer uma autenticação prévia para poderem submeter depois as candidaturas. E por isso nós convidamos a que a Tech Labs também submeta, se autentique, que envie esse pedido de autenticação para o nosso e-mail submissions@portugalventures.pt, após o qual receberá um e-mail de confirmação que lhe permite concluir o registro e depois passa a estar apta para submeter as candidaturas. Nós enviamos aos parceiros uma ficha de pré-screening que pretende ser uma ajuda a escrutinar o interesse e a elegibilidade dos projetos para que sejam submetidos os projetos mais fortes e os mais viáveis e os que se enquadrem melhor nos objetivos e na estratégia desta call. Porque, para evitar trabalho do parceiro, trabalho dos promotores, trabalho nosso de projetos que depois rapidamente se conclui que, apesar de podendo ser projetos ótimos, excelentes, possam não ter aqui este enquadramento que atrás referimos. E, portanto, era muito importante este trabalho conjunto dos promotores com o parceiro, quer para instruírem a candidatura, quer para justificarem aquela ligação, aquela condição essencial que referimos atrás, não é? Da ligação à sustentabilidade, eficiência energética e circularidade. Porque os outros, pronto, são mais um pro forma, não é? Este é que é realmente essencial porque tem uma relação muito direta com a fonte de financiamento. Portanto, qualquer dúvida que surja da parte do nosso parceiro, neste caso da Tech Labs, nós estamos disponíveis para esclarecer e podem mesmo colocar-nos, podem e devem colocar-nos questões de projetos em concreto. Claro. E até quando é que a call está aberta, Helena? Portanto, a call está aberta até ao próximo dia 6 de junho. Okay. Já foi aberta há cerca de, portanto, vai estar cerca de um mês. Já está aberta há mais de 2 semanas e estará aberta até ao próximo dia 6. Muito bem. O processo de candidatura é muito simples, Rita, é muito simples. Peço desculpa, 5 de junho. 5 de junho, tem razão, dia 6 é um sábado. Sim, senhora, obrigada, Helena. Obrigada. É um processo de candidatura muito simplificado, que se preenche muito rapidamente e depois podem anexar toda a informação que ajudem depois a fazer a avaliação, como o plano de negócio, os currículos dos promotores, a descrição da tecnologia, o plano de trabalhos,
são certamente documentos que já estão preparados, que não vão ter de preparar especificamente para a candidatura, porque de certeza que já os têm, não é? Muito bem. Relativamente depois então à term sheet e às condições de investimento, quais é que seriam assim os principais pontos que destacaria? É que acha que é importante as pessoas estarem Sim, muito bem. Este processo é um processo muito simplificado, comparativamente com o que é um processo de escrutínio, de negociação, de investimento e de acompanhamento normal de um investidor de capital de risco. Isto porque estamos a tentar adaptá-lo e agilizá-lo e torná-lo mais simples, porque sabemos que o foco desta call são projetos em estado muito embrionário, são empresas com pouca estrutura e também não queremos complicar demasiado quer a estrutura societária, a estrutura acionista, e sabemos que, mesmo do ponto de vista do cumprimento de burocracias, a empresa não tem esses recursos, nem os deve ter nesta fase, não é? Nem pode ter. E, portanto, é um processo que, em termos de acordo de investimento e acordo parasocial, é muito, muito simplificado face ao que é habitual. Por exemplo, nós podemos, no momento de investimento, excepcionalmente, subscrever simbolicamente uma ação com direitos especiais ou uma cota com um valor de €1. E depois a parte remanescente do capital nós colocamos como prestações suplementares ou acessórias ou como suprimentos, que depois serão convertíveis em capital mais à frente quando houver uma ronda de capital. Porque nós sabemos que estamos a investir nesta fase, mas que a empresa, tendo sucesso nesta primeira etapa, vai precisar de dinheiro mais à frente. E, portanto, vão ter que entrar outros investidores. E, portanto, nós, nessa altura, quando entrarem os outros investidores, nós temos a opção de converter os nossos suprimentos, as nossas prestações suplementares, a um preço que não somos nós que definimos, que é definido pelo parceiro da próxima ronda, com um desconto face ao preço dessa ronda de 20%. Porquê? Porque entramos 1 ano e meio antes, porque entramos numa fase em que a empresa tinha mais risco, não é? Porque se a empresa concluir com sucesso este primeiro estágio de desenvolvimento, daqui a 1 ano e meio terá menos risco e 24 meses depois, se tiver sucesso, também vai ter ainda menos risco e há de depois angariar um outro financiamento, não é? E, portanto, estamos aqui a simplificar o mais possível. Obviamente é importante que a sociedade seja detentora da propriedade intelectual, que os promotores passem para a sociedade os direitos de propriedade intelectual de que sejam detentores, ou que, no caso de haver uma outra entidade, como uma universidade, um centro de investigação ou o que seja, que haja um contrato a clarificar muito bem a questão dos direitos de propriedade intelectual e a partilha dos mesmos para o futuro, se houver um licenciamento ou se o produto depois vier a ser lançado no mercado. Portanto, isso tem que estar claramente definido no momento anterior ao nosso investimento. O nosso acompanhamento vai ser também muito simplificado, vai ser feito através de um mentor. Isto é um acompanhamento assegurado pelo IPN, pelo nosso parceiro, que está a submeter a candidatura, e que nos fará um reporte semestral simplificado, extremamente standardizado, uma coisa nada complicada semestralmente, para nós sabermos como é que o dinheiro está a ser aplicado, como é que está a decorrer o projeto, para quantos meses mais a empresa tem dinheiro e essencialmente como é que as coisas estão a decorrer, os próximos passos. Depois nós temos aqui umas condições, temos também uma condição claramente excepcional e que vai facilitar muito todo este processo de investimento, que é o seguinte, que não temos isso nos nossos contratos e que não temos isso nas outras escolas, que é, nós damos uma opção de compra aos promotores para a qualquer momento poderem comprar a nossa participação nos primeiros 18 meses e antes de nós fazermos a conversão na entrada no próximo round de capital,
a qualquer momento os promotores, os fundadores podem comprar a nossa participação sem nos dar nenhuma justificação por o valor de investimento mais 20%. Obviamente isto vai acontecer quando o projeto estiver a ter sucesso e obviamente os promotores tiverem uma outra perspectiva, seja de licenciar, de vender a empresa, do que seja, e portanto estamos a dar esta possibilidade, abdicando, porque isto só vai acontecer quando as coisas estão a correr bem, quando a empresa está a correr bem, e estamos aqui de certa forma a abdicar de rentabilidade, não é? Depois temos aqui cláusulas típicas de capital de risco, algumas que não iremos exercer, só mesmo em caso de necessidade, como ter um representante na gestão ou na administração, não o faremos, a menos que se revele uma urgência ou uma necessidade. Condições de poder intervir na sociedade se houver situações, bloqueios, litigância entre os fundadores, situações de impasse. Portanto, só mesmo para termos os mecanismos que nos permitam resolver situações que possam vir a surgir e que serão claramente a exceção. Temos uma condição de walk-away, que é a possibilidade de a qualquer momento podermos vender o nosso investimento por opção da Portugal Ventures por um valor simbólico de €1. Isto será para os casos que não estão a correr bem, não é? Ou que não têm perspectivas, que esta fase não correu conforme esperado, entretanto esgotaram os meios de financiamento, não se vislumbra uma saída imediata dessa situação e então aí nós temos o direito de poder fazer o walk-away. Depois há cláusulas que são muito tradicionais, se houver uma venda podermos ter preferência nas mesmas condições, ter aqui um período de lock-up, que é, por exemplo, os promotores, enquanto estivermos no capital da empresa, não poderem vender a sua participação, ou se venderem, têm que vender também a nossa. Mas são coisas que estão muito bem explicadas na nossa term sheet, que depois serão vertidas num acordo de investimento e num acordo para social muito simplificado. Ótimo. Helena, eu acho que foi excelente, em muito pouco tempo conseguiu aqui resumir todas as questões que eu acho que são pertinentes para quem queira saber um bocadinho mais sobre esta oportunidade excelente que vocês criaram. Eu estou perfeitamente clarificada, preparada para construir e divulgar esta notícia amplamente pela nossa comunidade, porque acho que esta é de facto uma oportunidade que deve ser aproveitada por todos os investigadores que tenham em mãos projetos que se qualifiquem e que se enquadrem nesta fase de investimento com vista à realização de um protótipo, de uma prova de conceito, um piloto, quer também para as nossas empresas que nós apoiamos. Por isso, resta-me apenas agradecer-vos imenso a vossa disponibilidade, o vosso tempo, sobretudo de repetir tudo isto a seguir a terem feito um webinar. Muito obrigada pela vossa disponibilidade mesmo. Obrigada, Rita. Ficamos à espera de muitos e bons projetos e qualquer dúvida disponha. Certíssimo, ficamos em contacto. Muito obrigada, está bem, Helena? Helenas. Muito obrigada pela oportunidade. Deus, resto bom dia. Obrigada, estamos à disposição. Obrigada. Obrigada.